Vamos começar a resolver esse exercício identificando quais valores e quais grandezas. Então temos aqui, quais são os valores? São 181 mil quilômetros quadrados e também temos a porcentagem, 20% dessa área. Então o que a gente vai fazer aqui no cálculo é uma regra de 3 bem simples. Para calcular a gente começa fazendo o seguinte: vou marcar quilômetros quadrados e porcentagem, que são as duas grandezas que a gente está trabalhando. Identifique seus valores. Esse valor corresponde a 20%. E o que ele quer que a gente calcule? O 100% e aproximadamente em quilômetros. Então a gente não tem que se preocupar com quilômetros. O que a gente tem que fazer agora é marcar um x, uma variável, e 100. Porcentagem embaixo de porcentagem, quilômetros quadrados embaixo de quilômetros quadrados. Começamos a resolver esse exercício. Se multiplicarmos em cruzes, vai ficar 20x é igual a 181.000 vezes 100. Agora, efetuando essa multiplicação, basicamente o que vai acontecer é aumentar dois zeros, em relação ao valor anterior. Se for tratar a matemática de uma forma bem grotesca, A gente sabe que não aumentou dois zeros, Na verdade, é 100 vezes maior do que o valor anterior. Mas esse 20 agora, a gente vai trabalhar com ele. Vou utilizar ele para dividir o valor, para calcular essa equação. Então eu começo agora a resolver essa conta. Ficou bem fácil de cancelar os zeros, divido por 2, ficaria essa resposta. E uma coisa que vai ajudar a gente é pedir aproximadamente, quilômetros quadrados, já está resolvido. A resposta, letra E. Pois bem, começamos identificando seus valores de acordo com essa tabela aqui. Então eu vou grifar aqui os valores que a gente vai precisar para fazer essa conta. Qualquer coisa, pause o vídeo para ver se você consegue acompanhar. Volte, questione, mas a gente vai fazer o que for possível aqui. Começamos aqui, vai ser 23 São Paulo, 22 no Rio de Janeiro, 19 no Espírito Santo e 19 na Bahia. Então o que eu fiz aqui? Já adiantei montando essas operações. Somando 23, 22, 19, 19, 83. A questão é quanto que está faltando. Então eu vou ver a diferença. Vou calcular do 100%. De 100% eu vou tirar 83. O resultado fácil, 17. 17 é a porcentagem que a gente tem que calcular. Então, vou começar montando aqui uma tabela e vou marcar duas grandezas. Metros cúbicos dia e porcentagem. Então, aqui temos a montagem, vai ficar 98,9, que vai ser em milhões. Já está em milhões e ele quer a resposta em milhões, então não temos que fazer nenhuma transformação. Ele corresponde a 100%. Agora, ele é o nosso 100%. X, 17%. Efetuando o cálculo, vou multiplicar aqui em cruzes. Vai ficar 100x é igual a 17 vezes 98,9. Esse 100 de multiplicando passa dividindo. Efetuando essa operação, multiplique, e depois de você multiplicar, você divide por 100, o resultado vai ser 16,813. E, de novo, ele nos pede aproximadamente. Então, quem chega mais perto é a letra A, que é a resposta do enunciado. É um problema que podemos resolver por porcentagem. Vamos utilizar a regra de 3 para ajudar a ficar clara essa resolução. E é um problema que vai muito e volta muito na sua resolução. Aqui uma dica que ele dá, que às vezes até pouparia uma etapa, é considerar aqui, considerando que 20% de não eleitores correspondem a 20 mil habitantes. Fica fácil calcular essa porcentagem, mas vamos calcular aqui utilizando a regra de 3, que a gente já vai recordando essa ideia da regra de 3 em porcentagem.
Aqui vamos colocar habitantes e porcentagem. Eu quero saber qual que é a população inteira, mesmo os que votam, mesmo os que não votam. Então aqui vai ter assim, ó, vou chamar de X, ele vai ser o 100%. E os 20 mil, que vai ser os habitantes, 20%. Então eu sei esses 20%, que são os 20 mil, quero calcular os 100%. Não está difícil de calcular não, mas vamos fazer assim mesmo. Aqui vamos multiplicar em cruzes, é uma grandeza diretamente proporcional, e vai ficar 20x é igual a 20 mil vezes 100. Isolando a letra x, ficamos com essa expressão. Aqui para resolver essa equação, né? Para resolver ficaremos com x igual a 100 mil. Ou seja, a população total é 100 mil. Vamos voltar ao enunciado. Ele fala que 80% desses 100 mil são eleitores. Então vamos calcular 80% de 100 mil. Aqui eu vou mostrar um outro jeito de calcular para chegar um pouco mais rápido a esse resultado. Temos aqui o 100%, então basta multiplicar por 80%. Dessa forma, vou colocar 80 sobre 100 vezes 1000 e faço essa resolução. Aqui teremos como resposta 80 mil. Não era tão difícil de determinar esse valor, né? Mas aqui, como temos 80 mil são eleitores. O problema começa a ficar um pouco mais intrigante a partir desse momento, em que ele fala assim, ó, dentre eles, 60% são do sexo masculino. Bom, se 60% são do sexo masculino, então desses 80 mil, 60% deles são do sexo masculino. Vamos montar de novo uma regra de 3, em que a gente vai colocar os eleitores e a porcentagem. Dessa vez, o 80 mil ele vai ser o nosso 100%, porque é o nosso 100% de eleitores. E Y vai ser o 60%. Então, agora é como se a população não fosse mais os 100 mil, mas sim os 80 mil. Ela vai ser o 100%, eu quero calcular 60% dos 80 mil. Vamos multiplicar em cruzes, uma grandeza diretamente proporcional. A equação vai ficar com essa aparência. Aqui, isolando a letra Y, ficamos com esse cálculo, 80 mil vezes 60 dividido por 100. Está bem simples, podemos simplificar os zeros aqui, né? Simplificaria 2 zeros, ficaria com 800 vezes 60. Multiplicando, 48 mil. E se olharem aqui, vocês vão ver que não tem essa resposta. Mas por quê? Ele quer que calcule não quantos são homens. Esse aqui é o número de homens que são eleitores. Número de homens que votam. Mas ele quer que calcule o número de eleitores do sexo feminino. Ele quer saber quantas mulheres votam. Então, para terminar esse cálculo, basta a gente tirar dos 80 mil, tirar 48, 32 mil. 32 mil pessoas são do sexo feminino. A resposta é a letra B.